Pensa só num povo quase no fim, sabe? E a única riqueza que sobrou para eles era a beleza que eles mesmos criavam com as mãos. É para lá que a gente vai hoje, numa viagem com o famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss, bem no coração do Brasil. A gente vai tentar desvendar o mistério dos caduveus e da arte incrível deles. Olha só para essa peça, a complexidade, os detalhes, a beleza é uma coisa impressionante. Agora pare e pensa no seguinte, isso aqui foi feito por um povo que estava vendo o mundo deles desabar. Como é que pode? Pois é, esse paradoxo, ele é o centro de tudo que a gente vai ver aqui. Bom, o destino da viagem era bem claro, Nalik. Esse era, tipo, o último refúgio da cultura caduével. A ideia era fazer uma viagem para o coração desse povo. Só que o que eles não sabiam é que o caminho para chegar lá seria tão, mas tão desafiador quanto o próprio mistério que eles iam encontrar. E não era qualquer viagem, eram 150 quilômetros, 3 dias inteiros a cavalo. Mas isso é muito mais do que só número, né? Era basicamente uma travessia para um outro mundo, um mergulho total na natureza selvagem, muito, mas muito longe de qualquer coisa que a gente conhece como civilização. E para chegar em Nalik, tinha um obstáculo gigantesco no meio do caminho, o Pantanal. Pensa num labirinto de pântanos cheio de perigos. A expedição, que era para ser de descoberta, virou uma verdadeira batalha pela sobrevivência contra a natureza. Aí tem uma frase no relato que diz: a marcha tornou-se torturante. Mas olha, essa palavra torturante nem começa a descrever o que era aquilo. Não era só cansaço, sabe? Era uma exaustão que acabava com a pessoa por dentro. Cada passo era uma vitória, uma luta contra aquela lama que parecia querer engolir tudo. E o jeito que o Lévi-Strauss escreve, nossa, parece que a gente tá lá. Dá pra sentir o desespero do cavalo, a força que ele faz, os músculos se contraindo, aquele pânico de afundar na lama, tudo isso lutando por um pedacinho de chão firme. É muito vívido. E o problema não era só a lama, não. Era um ataque de todos os lados o tempo todo. Imagina só. Enxames e mais enxames de carrapatos. Nuvens de mosquitos tão fechadas que pareciam um tecido, uma gaze. E, do nada, umas tempestades violentas. Cada minuto era uma prova de resistência diferente. Foram 3 dias nesse ritmo, um verdadeiro inferno. No primeiro dia, a luta foi contra a lama e os carrapatos. No segundo, uma noite inteira sem dormir, sendo torturado pelos mosquitos. E no terceiro, atravessar aquelas planícies gigantes e alagadas. Simplesmente não tinha descanso, não tinha trégua. E então, depois de tudo isso, finalmente eles chegaram. Mas aquele lugar grandioso que talvez eles imaginassem encontrar, simplesmente não existia mais. O que eles encontraram foi quase um fantasma de um povo, um eco bem silencioso de uma glória que já tinha se perdido. Pois é, depois daquela jornada toda, aquela luta, a tal capital dos Caduveu eram 5 casas. E nem eram casas fechadas, eram estruturas rudimentares, abertas, sem muro, sem praça, nada. Só a simplicidade de um povo que claramente estava vivendo no limite. A pobreza ali era uma coisa que saltava aos olhos. E esse número é um soco no estômago. Menos de 200 pessoas. Pensa nisso. Um povo inteiro, com toda a sua história, suas tradições, reduzido a uma comunidade minúscula, basicamente lutando para não desaparecer. Aí a gente começa a entender o tamanho da decadência que o Lévi-Strauss encontrou. Mas no meio disso tudo, dessa decadência toda, tinha uma coisa extraordinária que ainda resistia. Escondida ali, debaixo daquela camada de pobreza, brilhava a verdadeira riqueza dos Caduveu, a arte deles. E olha que interessante. Para eles, a arte não era um passatempo, uma coisa para fazer nas horas vagas. Não, era a atividade principal. Mesmo com quase nada de recursos, com o povo diminuindo, o impulso de criar, isso era o centro da vida deles. E que arte, hein? Dá uma olhada na sofisticação desses desenhos, desses padrões. Era um trabalho incrível. E eram as mulheres Caduveu as guardiões dessa tradição. Elas pegavam argila, uma coisa simples, e transformavam na tela para essa expressão geométrica que, sinceramente, é de tirar o fôlego. Até o jeito de fazer a cerâmica já conta uma história. Eles pegavam argila nova e misturavam com pedacinhos de potes antigos que eles quebravam. Quer dizer, eles estavam literalmente colocando o passado dentro do presente. Aí eles construíam o pote com rolinhos de argila, alisavam e depois gravavam os desenhos com cuidado absurdo. É um conhecimento que claramente passou de mãe para filha por muitas e muitas gerações.
E não era só cerâmica, não. A criatividade ia além. As mulheres também esculpiam essas estatuetas de madeira, cheias de mistério. Figuras de gente, de animais. Cada uma parece ter uma presença, uma coisa meio silenciosa. É como se fosse mais uma janelinha que se abre para o mundo interior deles. A grande questão é, o que eram essas estatuetas? Eram brinquedos de criança? Ou eram tipo ídolos, representações de deuses, dos antepassados? A verdade é que a gente fica com essa dúvida no ar. É um enigma, um segredo que talvez os Caduveu tenham levado com eles. E é nesse ponto que aquele paradoxo do começo fica muito claro, e de um jeito até meio doloroso. Quanto mais a gente olha, mais a gente ouve os ecos de um passado que foi grandioso, mas que agora ressoa num presente muito, muito melancólico. Essa busca pela beleza estava em tudo. Eles tinham essa capacidade de enxergar a arte onde a maioria das pessoas veria só lixo. Pensa bem, moedas velhas, dedais, eles martelavam tudo isso e transformavam em joias super delicadas. É a prova de que eles conseguiam criar beleza a partir do quase nada. E aí vem o contraste que dói. De um lado, você tem essa delicadeza toda nas joias, na cerâmica. Do outro, os rituais deles. As festas, que deveriam ser momentos de alegria, de comunidade, são descritas como um espetáculo miserável. Eram festas que terminavam não com festa, mas com silêncio triste. Então, fica muito claro esse conflito. De um lado, todo o legado de uma arte super sofisticada, de uma mitologia que devia ser riquíssima. E do outro lado, a realidade dura de uma vida precária, de rituais que já não tinham a mesma força, que viraram só ecos de algo que já foi. O passado e o presente ali batendo de frente de um jeito muito triste. E tem essa citação final do Levi Strauss que amarra tudo isso perfeitamente. Ele diz que a decadência deles era ainda mais forte por causa da teimosia, da tenacidade que eles tinham em preservar esses traços do passado. Era essa insistência em manter a chama acesa, mesmo com tudo virando cinza ao redor, que tornava tudo aquilo tão comovente. E, no fim, a história dos Caduveu deixa a gente com uma pergunta no ar. Uma pergunta que não é só sobre eles, né? Quando o passado de uma cultura é mais forte, mais vivo que o presente dela, o que sobra no final? É a arte? São as memórias? Ou é só a beleza silenciosa daquilo que se perdeu para sempre?